Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Passando aqui hoje para compartilhar com vocês e comentar sobre uma passagem que por muito tempo eu ouvi pregadores anunciando essa mensagem e eu tinha um entendimento errado dela. E eu quero comentar com vocês hoje a passagem em que se encontra na carta de 1 Coríntios, versículo 2, e o versículo 9 e o versículo 10. Mas na verdade, quando vai dizer no versículo 6, Paulo estava falando sobre a sabedoria procedente do Espírito. Qual sabedoria é essa? É a sabedoria que vem diretamente de Deus, não é a sabedoria do homem, não é a sabedoria deste mundo, mas é a sabedoria que vem de Deus e é revelado pelo Espírito. E o versículo que muitos pregadores pregavam e somente usavam esse versículo isolado era o seguinte, que vai dizer assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. E aí a igreja começava a glorificar, e a igreja começava a ficar animada, vamos dizer assim, porque dava uma visão de futuro, quando somente era pregado esse versículo. Calma, não que o que Deus tem preparado para a gente no futuro não vá superar as nossas expectativas e não seja melhor do que os nossos sonhos, do que a gente preparou. Mas a gente também tem que entender que nem sempre as minhas vontades são as vontades de Deus. E quando eu ouvia isso, eu ficava eufórico, porque eu ficava assim, muito alegre. Porque eu falava assim, nossa, o que Deus preparou vai superar as minhas expectativas, o que Deus preparou para mim no futuro, eu tenho certeza que vai ser o melhor do que eu estou imaginando, melhor do que as minhas estratégias que eu venho traçando para alcançar os meus sonhos, melhor de tudo aquilo que eu já imaginei, melhor de tudo aquilo que as pessoas pensaram sobre mim no futuro. Mas na verdade o que Paulo estava falando era sobre o presente. Por quê? Porque Paulo ele diz assim no versículo 10: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Entenda uma coisa, algo que eu sempre também ouvi é que na Bíblia há tesouros escondidos, mas há tesouros que estão prontos para ser revelados. Não são aqueles tesouros que as pessoas escondem para que ninguém venha achar. O que Deus guardou aqui é para aqueles que o procuram e através do Espírito Santo serem revelados. Então, o que o olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou, entenda, Deus nos revelou através do Espírito. Por isso que nós temos que ter o Espírito Santo dentro de nós, porque ele revela as coisas que estão escondidas, os tesouros. Sabe por que Jesus falava sobre parábolas? E isso ele foi até mesmo questionado pelos discípulos lá em Mateus capítulo 13. Os discípulos se aproximaram dele e perguntaram assim: mestre, por que falas ao povo por parábolas? Ele vai responder assim, Jesus: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Jesus ele estava dizendo aqui que aos discípulos foi dado ali o poder de ter a revelação, de poder entender o que as parábolas estavam dizendo. Mas aqueles que estavam de fora e não tinham o Espírito de Deus, não podiam entender, por mais que eles tivessem a sabedoria do mundo, por mais que fossem homens inteligentes, porque na parábola, nem sempre aquilo que parece é o que é de verdade. E Jesus ele ensinava porque, para aqueles que entendiam, Jesus estava dando um grande ensinamento para eles. Aquela mensagem tinha um grande valor, era um grande tesouro sendo desvendado diante deles. Você entende hoje o porquê? O porquê você deve não só ler a Bíblia como um livro, mas pedir ao Espírito Santo de Deus a revelação, para que você venha entender a cada passagem. E não está lendo aqui apenas como um livro histórico, mas um livro de revelação, um livro que contém passado, um livro que contém o presente
e o livro que contém o futuro. Que eu possa ter te ajudado de alguma maneira nessa palavra. E se assim chegou ao seu coração e a semente foi plantada aí e alegrou você, ou até mesmo te despertou, ainda que você tenha ficado triste porque não era aquilo que você imaginou, mas entenda, Deus faz tudo perfeito. Às vezes é preciso chorar para que lá na frente a gente venha sorrir, porque ganhar forma é doloroso. Ganhar forma nem sempre é da maneira que a gente imagina, porque achamos sempre que vai ser fácil. Mas para ser lapidado é preciso sofrer um pouco. Mas depois que ganha forma, você trabalha com precisão. Você funciona como ninguém, porque assim você amadureceu, porque assim então houve a revelação de Deus na sua vida. Então, se você gostou, se chegou até o seu coração, por favor, compartilhe essa mensagem. O intuito é alcançar vidas. Que Deus te abençoe e até um próximo vídeo.